A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos começar a fazer a leitura do primeiro livro do profeta Samuel. Antes de começarmos a leitura, como esse é o primeiro capítulo, é bom fazer alguns apontamentos. O primeiro apontamento é que a Bíblia tem dois livros de Samuel. Tem primeiro Samuel e segundo Samuel. E no original, esses livros, eles formam um único livro. Existe apenas o livro de Samuel. Mas ele foi dividido em dois livros na Bíblia que nós temos aqui. Assim como também, logo depois de 1 Samuel e 2 Samuel, tem o livro de 1 Reis e 2 Reis. E esses livros também eram um só, era o livro dos reis, ou o livro do reinado. Então, Samuel, ele é um profeta que inaugura uma restauração do povo de Israel. O povo, durante a fase dos juízes, havia se corrompido. Quem lê o livro de Juízes percebe que o povo foi logo depois que do livro de Josué, quando o povo de Israel conquistou a terra prometida, o povo não tinha um governante. Deus era o líder da nação e Deus governava a nação por meio dos juízes. Então, o livro dos juízes tem uma relação direta com o livro de Samuel. O Samuel, ele é o último juiz, podemos dizer assim, porque Samuel, na realidade, ele foi o último juiz que julgou o povo de Israel. Depois de Samuel, ele ungiu Saul para que fosse o primeiro rei de Israel. Logo depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. E o povo de Israel, como nação única, como nação unida, só teve esses três reis: Saul, Davi e Salomão. Logo depois da morte de Salomão, o filho dele, Roboão, gerou uma divisão entre o reino de Israel. O reino de Israel, que era formado pelas 12 tribos de Israel, ficou dividido em dois estados independentes. O primeiro estado é chamado Reino do Norte, cujo nome era Israel, com capital em Samaria. E o segundo estado era o Reino do Sul, que era o nome o Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Então, Israel tem essa história de saíram da terra do Egito. Essa história começa no livro do Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, prossegue durante 40 anos no deserto. Nesse período de 40 anos, Deus entrega para o povo as suas leis. Separa os levitas para serem os sacerdotes, os responsáveis pelo sacerdócio junto ao povo de Israel. Por isso vem o livro de Levítico. Eles se organizam em suas populações, por isso vem o livro de Números. Depois, Deus entrega as suas leis, que está no Deuteronômio. Logo na sequência vem o livro de Josué, em que o povo, depois dos 40 anos, chega à terra prometida e começam a guerrear para conquistar as terras. Cada uma das tribos, no livro de Josué, conquista o seu pedaço de terra. E depois de Josué, o povo, já tendo tomado posse da terra, passa a ser governado por juízes. Cada tribo cuida do seu terreno. Quando eles eram invadidos por outros, pelos povos inimigos, como principalmente os filisteus, inclusive o gigante Golias, que é relatado no capítulo 17 de 1 Samuel, era um filisteu. Eles se reuniam
e uma tribo ajudava a outra nas guerras e nas batalhas para a proteção do território. Mas Deus era o governante de Israel, e os juízes eram pessoas escolhidas por Deus para liderarem as guerras de libertação e preservação do seu território. Então, vem o livro de Juízes e aí depois vem o livro de 1 Samuel. E Samuel foi o último juiz que julgou Israel. Ele julgou Israel e depois ele inaugurou o reinado. Então, com essas considerações, quem ainda está começando a ler a Bíblia tem uma visão geral a respeito do Antigo Testamento, né? Como você chega no livro de 1 Samuel, né? Agora vamos fazer a leitura aqui. Hoje nós vamos ler aqui esse capítulo 1 de 1 Samuel. Diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Versículo 2: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 3: Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então nós vemos aqui que um homem chamado Eucana era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos, e uma vez por ano eles iam até Siló para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. Em Siló estavam os sacerdotes do Senhor, e os sacerdotes eram Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Versículo 4: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5: Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, o versículo 4 e 5 nos fala que quando Eucana fazia o sacrifício, ele separava uma parte, entregava para Penina, que era sua mulher, e entregava para todos os seus filhos e todas as suas filhas. Quando o texto fala que entregava a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, e quando o versículo 5 fala que para Ana, ele dava uma parte maior, uma parte excelente, porque ele amava a Ana, mas a Ana estava com a madre fechada, nós podemos concluir que pelo menos Penina tinha 4 filhos, porque ele fala no plural, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Então, no mínimo, ela tinha 2 filhos e 2 filhas. Mas como ele fala todos os seus filhos e a todas as suas filhas, dá a impressão de que Penina dava muitos filhos, tinha dado muitos filhos para Eucana. Aí vem o versículo 6 e fala: E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Nós vemos aqui que existia uma rivalidade de Penina em relação a Ana. É possível que Eucana tenha casado com Ana primeiro, que era a mulher que ele amou primeiro, mas vendo ele que ela era estéril e não podendo gerar, tenha tomado Penina com a finalidade de ter filhos por meio da segunda mulher. E quando nós lemos no versículo 5 que Eucana dava uma parte excelente para Ana, isso mostra que ele tinha um amor grande por ela. E talvez por Penina ver
que Eucana dava uma parte excelente para ela, ficava com ciúmes e por essa razão irritava Ana, dizendo: você pode ter recebido uma parte excelente, mas você não tem filhos. E isso irritava a Ana, porque a Ana sentia falta disso. Vem o versículo 7 e fala: e assim o fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então veja que esse versículo 7 dá a entender que quando elas voltavam para a casa de Eucana, é provável que Ana ficava no canto dela, em um lugar reservado, onde ela tinha o relacionamento com Eucana, mas separada da família. Porque o versículo 7 fala que Penina aproveitava aquele momento em que todos estavam juntos para ficar irritando, cutucando ela. Versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui nós vemos que, mais uma vez, nós vemos como Eucana, de fato, amava a Ana. Veja que ele se preocupava com ela. Ele disse que eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele realmente não se importava com o fato de Ana não ter filhos. Ele simplesmente a amava. Por isso ele dava uma porção excelente quando ele ia até Siló para realizar o sacrifício e falava isso para ela. Aí vem o versículo 9: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana fez esse voto, Ana estava dizendo que ela ia entregar esse filho. Veja que ela foi muito específica no pedido. Ela disse: se o Senhor atentar para a aflição da tua serva. Ela levou para Deus a aflição dela. Segundo, ela disse: e de mim te lembrares. Ela pediu a Deus que se lembrasse dela. Terceiro, e da tua serva te não esqueceres. Pediu: lembre de mim e não esqueça de mim. 4. Mas a tua serva deres um filho varão. Ela pediu um filho varão, ela pediu um homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando ela fala que sobre a cabeça do filho não passaria navalha, ela estava dizendo que o filho seria nazireu. Os nazireus eram meninos que eram separados para o Senhor, e eles não passava a navalha sobre a cabeça deles. Aí vem o versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Versículo 18. E disse ela:
ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versículo 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 22. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. Versículo 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, e 1 efa de farinha, e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Versículo 25. E degolaram 1 bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Versículo 26. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Versículo 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Por isso todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então esse texto de 1 Samuel conta a história de Samuel. De acordo com os estudiosos, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, que formam no original um único livro, foi escrito por Samuel, Natã e Gade. Então Samuel teria escrito os primeiros 24 capítulos do livro de 1 Samuel, porque nós vamos ver que da leitura de 1 e 2 Samuel, no capítulo 24, a seguir de 1 Samuel e 2 Samuel, relatam fatos, acontecimentos que ocorreram após a morte de Samuel. Existe uma corrente que entende que quem escreveu o capítulo 25 de 1 Samuel até o final e depois o livro de 2 Samuel foram escritores anônimos, pessoas que seguiam Samuel, porque na época dos profetas havia pessoas que acompanhavam o ministério do sacerdote. Então teria sido um escritor anônimo que acompanhou os acontecimentos que houve no reinado logo depois da morte de Samuel e que contou a história que formou o livro de 2 Samuel, que na verdade é um livro separado na nossa Bíblia, mas no original os livros de Samuel é um único livro, assim como o livro dos reis é um único livro, mas na nossa Bíblia nós temos primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Então, essa observação. Aqui nós vemos que muitas vezes, tirando uma aplicação espiritual a partir dessa leitura, Deus permite
que algumas dificuldades que nós temos naturalmente sirvam para provocar a fé em nós e o inconformismo, para que ele possa realizar um propósito que é dele. Nós vamos ler no capítulo 2 que Eli tinha esses dois filhos, chamados Ofni e Finéias, conforme aqui o versículo 3 nos revela. E que esses dois filhos de Eli, que era o sacerdote em Siló, praticavam muitas iniquidades. Eles estenderam uma tenda na frente do lugar do sacrifício, onde eles se deitavam com as mulheres, porque o cargo de sacerdote era um cargo importante. As pessoas iam até Siló para adorar a Deus, para adorar ao Senhor. E como eles eram filhos de Eli, que era o sacerdote, eles se valiam da sua posição, da sua condição de sacerdotes, para fazerem coisas que não agradavam a Deus. Então, muitas mulheres os procuravam, assim como muitas mulheres procuram pessoas famosas, pessoas que ocupam certos cargos. Nesse tempo, ser um sacerdote era um cargo de grande importância. Não havia rei. Quem governava a nação de Israel era o próprio Senhor, o próprio Deus, por meio dos profetas, então, e sacerdotes. Então, o sacerdote era aquele que representava a Deus, uma autoridade. Então, Ofni e Finéias eram como pessoas importantes ali. E aí, muitas mulheres vinham atrás deles, querendo um relacionamento com pessoas que ocupam aquele cargo. E eles se deitavam com essas mulheres e havia toda uma determinação de que o sacrifício, uma parte é do Senhor, a outra parte era para os sacerdotes. Ofni e Finéias não respeitaram a lei do Senhor. Eles colocavam o garfo no sacrifício que estava sendo feito e tomavam aquilo que era do Senhor para si, desonrando a Deus. E por essa razão, Deus determinou que faria uma obra, colocaria um ponto final nesse desrespeito de Eli e de seus filhos em relação ao seu ministério, em relação à sua obra. Então, o plano de Deus era que Eli fosse substituído, que ele não fosse mais o sacerdote. Deus queria levantar um outro sacerdote que pudesse representar bem e com respeito e glória ao nome dele, o seu povo. E Ana ia de ano em ano junto com seu esposo Eucana e com Penina e os filhos de Penina para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Ela tinha naturalmente um problema de esterilidade. O texto aqui fala que Deus a deixou estéril. Na realidade, por alguma razão de saúde, ela não podia gerar filhos. Ela nasceu com uma dificuldade em gerar filhos. E ela colocou aquela sua dificuldade natural diante do Senhor porque Penina a irritava e a irritava pelo ciúme que tinha dela, porque certamente o texto que nós lemos mostra que como Eucana realmente amava Ana. Ele dava uma porção excelente para ela porque ela não tinha filhos. E quando Ana chorava para ele, ele dizia, perguntava para ela, veja aqui no versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Eucana se colocava ali como, eu sou o teu marido, eu estou com você. Então isso trazia conforto para ela, mas ela estava incomodada com o fato de não ter um filho. Ela estava inconformada. Isso nos traz uma aplicação. Tem pessoas que ficam o tempo todo na vida chorando, murmurando, reclamando, mas elas não partem para pedir a Deus aquilo que as incomoda.
Muitas vezes você faz a sua parte, muitas vezes você não consegue alguma coisa porque falta para você algo que não depende de você. Ana não podia ter filhos porque a madre dela estava fechada por alguma razão, ela não tinha um útero que pudesse gerar um filho. Então ela não tinha condição disso. Enquanto ela ficou se lamentando, chorando, reclamando, ficando triste, não aconteceu nada. Teve um ano, que foi esse ano que está registrado nesse capítulo de primeiro livro de Samuel, em que ela mudou o seu comportamento, ela mudou a sua atitude, ela partiu para o movimento. Vou até o templo, vou dobrar os meus joelhos, vou começar a falar a respeito da minha dor para Deus. Deus, ele é o Criador, ele tem todo o poder, nós honramos a ele. Eu vim aqui para adorar a ele. Eu posso pedir a ele. E a partir do momento em que ela começou a pedir a Deus, ela pôde ouvir, receber a resposta de Deus. Então, muitas pessoas ficam anos na igreja e não conseguem receber bênçãos e vitórias que estão há tantos anos e estão enfrentando parentes, familiares, dizendo: você não vai naquela igreja? Você não acredita em Deus? Então por que a sua vida não vai? O fato de se frequentar uma igreja, de se estar batizado e de se participar do corpo e do sangue de Cristo, que é a celebração da Eucaristia para os católicos ou da celebração da ceia para os que são evangélicos e protestantes, não necessariamente significa que você não tenha algumas dificuldades e alguns problemas que você não sabe como resolver, mas que você ainda não colocou na mão de Deus, não colocou na mão dele para dizer o que eu posso fazer com relação a isso. O Senhor pode fazer alguma coisa em relação a essa situação? O Senhor pode realizar alguma coisa em relação à minha saúde, em relação à minha situação econômica, em relação à minha falta de preparo e capacidade de realizar essa faculdade, de cumprir essa tarefa que poderia me gerar um ganho melhor, para eu ter uma condição melhor, para poder ajudar mais a minha própria família e também honrar ao Senhor. Então, muitas vezes a pessoa reclama, murmura, abaixa a cabeça, se conforma e não toma uma atitude de desconformidade, de dizer assim: eu não estou conformado com isso, uma atitude de inconformismo. Então, você não tem que aceitar a situação de dificuldade que você está passando, a não ser que Deus diga a você que você precisa passar por esse momento para desenvolver algum dom, talento ou habilidade. Deus permitiu que Jó ficasse em uma grande e extrema provação. Mas Jó, podemos dizer, nunca sofreu um dia, um segundo sequer, sem a permissão do Senhor. O diabo, quando queria provar Jó, teve de comparecer diante do Senhor para pedir ao Senhor a permissão. E Deus permitiu a provação de Jó porque sabia do caráter e da fidelidade dele a Deus. E Deus permitiu que ele fosse provado ao extremo para que pudesse deixar nas Escrituras a fidelidade dos homens, dos seres humanos a Deus. Que esse é o modelo, esse é o exemplo. A grande maioria deseja receber as bênçãos do Senhor e não honra ao Senhor pelo que Ele é. Quem Ele é? Ele é o Criador. Ele é o dono do universo. O Salmo 24:1 fala que Ele é, do Senhor é a plenitude dos céus e da terra, a terra e todos os que nela habitam.
Então, honrar a Deus é honrar o Criador e saber se eu existo, se existe o ar, se existe o céu, se existe a terra, se existe o sol e a lua e as estrelas, se existem árvores frutíferas e mantimento na terra e possibilidade de lavrar a terra e de trabalhar sobre ela e a possibilidade de eu ter família e de ter alegrias e vitórias, tudo isso vem do Criador. Então ele merece ser honrado porque ele criou todas as coisas. E muitas pessoas não honram a Deus pelo que ele é. Eu vou até o Criador porque eu sei que ele é o dono de tudo. Então eu vou pedir a ele para que ele me dê o tesouro, porque eu quero o tesouro. Essa postura é uma postura que é egoísta e não honra e não glorifica. Não, o glorificar é dar glória devida a quem é digno de toda honra e toda glória. E Ana, quando ela foi até o Senhor reconhecendo a soberania do Senhor. Talvez ela tenha ficado ali muitos e muitos anos pensando: eu não vou incomodar o meu Senhor com esse problema que é exclusivamente meu. Existem pessoas que pensam assim: eu estou passando por dificuldade, mas está bom. Deus quer assim. Deus quer assim. Deus quer assim? Ou é você que não agiu, não se moveu ou não pediu para que ele pudesse ajudar a você? Então, eu quero deixar aqui uma nota. Qual é a nota? Você pode estar sofrendo porque é permissão de Deus, como Jó, ou você pode estar sofrendo porque é uma dificuldade natural que você tem, assim como Ana tinha dificuldade de gerar filhos, e que você pode pedir a Deus para que Ele lhe ajude nessa situação. Então, se Deus não disse para você que você está passando por uma limitação, uma barreira, uma dificuldade que é prova dele, que ele está te provando, então você deve orar e pedir ao Senhor para lhe ajudar, porque se não é provação, então pode ser colocado diante do Senhor para que ele opere um sinal de milagre, dando a você aquilo que você, pela sua limitação, pela sua restrição, não pode alcançar. E Ana fez isso. Durante vários anos ela se conformou. Ela não falou nada. Enquanto ela não falou nada, não aconteceu nada. Quem é pai e mãe aqui e pensa que de repente o filho chega na sua casa e ele está com muita fome, mas de repente ele cruza os braços e não fala para você que está com fome? Você que é pai e mãe está lá com a geladeira e com a despensa, com tudo, para que os seus filhos sejam alimentados. E certamente que se ele disser: pai, mãe, eu quero isso, você daria. Mas enquanto ele não abre a boca, enquanto ele não fala, não tem como você saber, não tem como você oferecer ou dar aquilo que ele não pede. Então, essa é uma comparação simples, muito simples. Porque no caso de Deus, Deus sabe todas as coisas. Antes que nós venhamos a pedir, Ele já sabe que nós precisamos. Mas Deus age mais ou menos da mesma forma. Ele espera que você fale, que você revele a Ele que aquilo é um incômodo e que você deseja receber aquela vitória, aquela bênção. Agora, um segundo ponto é que quando Ana fez esse pedido para Deus, ela fez um pedido para Deus de ter um filho, e ela fez o pedido para que esse filho viesse, para que ela entregasse ao Senhor. E o Senhor precisava de um sacerdote para substituir Eli, porque Eli não corrigia os seus filhos, Ofni e Finéias, que faziam pecados, como eu já falei anteriormente. Então, no momento em que nós pedimos, isso nos deixa uma aplicação.
na nossa vida cristã. Sempre que nós fizermos um pedido, esse pedido tem que ter um propósito. E esse propósito necessariamente deve ser um propósito que honre ao Senhor. Então Ana, ela queria muito, muito ter um filho. Mas veja que ela colocou o propósito. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para que fique no templo. E de lá ele não sairá. Ele ficará totalmente devotado ao Senhor. Totalmente entregue ao Senhor. Será totalmente do Senhor. Então, no momento em que Ana orou dessa forma, ela alinhou aquilo que era o desejo dela com o propósito de Deus. Deus a atendeu. Deus respondeu o voto que ela fez. Então, sempre que você for pedir alguma coisa para Deus, pense: eu vou pedir isso para Deus? E isso vai ser alinhado a um outro propósito. Isso vai servir para glorificar a Deus. Um aumento de sua renda é uma possibilidade de ajudar mais pessoas e de dar coisas melhores para as pessoas da sua família, para atender a sua família de maneira melhor. Quando você cuida da sua família, quando você atende o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, o seu avô, a sua avó, você está fazendo a obra de Deus. Lá, Paulo, em primeira carta que escreveu a Timóteo, disse ali que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel, porque negou a fé. Porque a fé exige que você ame ao próximo como a si mesmo. E os primeiros próximos que nós temos são os nossos familiares. Quem não olha com cuidado para a própria família não está com Deus, está muito longe de Deus. Então, essa é a palavra de hoje, né? Essa é a leitura de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós precisamos colocar as nossas petições e dificuldades diante de Deus em oração. Devemos ter fé, porque nós lemos aqui que Ana realizou a oração e quando ela se levantou, o seu semblante já não era mais triste. Quando ela orou, ela recebeu o conforto do Senhor, ela recebeu o alívio de Deus e ela já saiu com a certeza de que a sua oração fora respondida pelo Senhor. Quando você orar, ore com fé. Nunca ore para depois perguntar: eu pedi, mas será que Deus vai me dar? Diga: eu pedi ao Senhor e eu sei que o Senhor me dará a melhor resposta para essa petição. Não existe a garantia de que Deus vai atender a sua petição. Se a sua petição não estiver alinhada com o propósito do Senhor, ela não será atendida. João escreveu na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14: porque sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, Deus, ele ouve as orações que estão alinhadas com o propósito dele. Então, não fique parado. Não se conforme. Acredite que Deus pode dar uma solução que resolve essa sua dificuldade, abençoando a sua vida. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deu 40 minutos aqui. Vamos ler aqui o capítulo... Eu não sei se eu leio o capítulo 2 para já contar essa história que eu falei do Eli
e do Ofni e do Finéias, eu vou deixar isso para... Vou continuar no propósito da leitura de capítulo por capítulo. Então, você que acompanhou o vídeo até aqui no capítulo 1, Deus abençoe a você, fique na paz de Jesus Cristo, né? Se você conhece alguém que tem interesse em começar a estudar os livros históricos da Bíblia, né? O livro de Samuel é um dos livros históricos, né? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa e convida ela. Diz lá na tua mensagem assim, ó, vamos estudar primeiro Samuel, vamos começar a ler os livros históricos, certo? Deus abençoe e fique na paz de Jesus Cristo.